E aí, gente, Random Science aqui. Esse episódio 124 do Random Science Podcast. E hoje vou falar sobre um tema que eu já falei anteriormente, há anos atrás, depois de ver o filme, né? Traveling Salesman. Então, hoje a gente vai falar sobre. Não sobre o filme, mas sobre Resident P. Mas também o filme. Então, eu reassisti novamente, né? Pela segunda vez. Não lembro se é a segunda ou a terceira, mas enfim. Assisti novamente. E agora eu fiz anotações, né? Agora vai ser algo mais detalhado que a última vez. Obviamente eu sei muito mais sobre o tema do que anteriormente, né? Então a gente tem que crescer, né? A gente tem que melhorar no conhecimento, nas coisas que a gente sabe ainda muito pouquinho, né? Mas melhor do que, pelo menos na época que eu fiz o vídeo, eu tô no mínimo, né? Então eu consigo falar com mais propriedade de algumas coisas. Embora, obviamente, daqui a 2 anos, 5, 10, 20, 30 anos eu vou conseguir falar ainda melhor. Porque esse tema, ele é muito amplo e muito complexo. E tem várias questões na teoria da complexidade que eu não sei, né? Eu vou falar do que tá no meu alcance, né? Enfim. É, mesmo com limitações. É um tema realmente complexo. Então, esse é o filme. Está de graça no YouTube em inglês. Eu não sei se tem a legenda. Está também no Prime Video. Eu acho que a primeira vez que eu vi foi no Prime Video. Eu não lembro exatamente. Você precisa assinar mais alguma coisa, mas tem no Prime Video também. E a qualidade talvez seja um pouco melhor para você usar com fone e tal. O nome do filme é Traveling Salesman. Ele foi um filme independente. Poucos atores. Não tão grande orçamento. E ele, no geral, acontece tudo em uma sala. Os caras alugaram uma sala, uma mesa. Eu tinha uma sala, uma mesa e um roteiro. E ótimos atores, porque os atores aqui são essenciais para fazer que esse filme funcione, né? Porque todos eles estão muito. Porque o filme é só diálogo. Se você tivesse um ator ruim, ferrou, né? O filme é uma desgraça. Tem um cara que só fica parado olhando, né? Então, o cara que fica na sala. Mas tudo acontece, já começa com eles entrando na sala. Tem uma parte que tem um início de uma palestra ali do Timothy, ele, que é esse cara aqui, né? Esse aqui é o Timothy. Mas tem outros personagens. Eu vou pegar aqui o nome dos personagens, só pra. Então. Só que nem importa tanto o nome dos personagens, porque. Assim, o filme não envolve em torno deles em si, né? Então tem o Timothy Horton, tem os outros que não são nomeados, na verdade. Então, é o número 2, 3, 4, 5, né? Tá aqui. E tem o cara que interroga eles, né? Esse cara que chega depois. Ele é o cara da NSA, né? Ou do governo dos Estados Unidos. NSA é tipo uma CIA, só que maior. É focada mais em cibersegurança e coisa do tipo. É extremamente forte, né? É, aparece no Splinter Cell também, por exemplo. Esse daqui é o cara que é mais amigável com o Timothy. Esses daqui, eles são outros participantes desse projeto. Então, era um projeto do governo. É, assim, tipo, US$ 1/4 de 1 bilhão. US$ 1 bilhão que foi gasto para criar um oráculo não determinista, né? Para criar um sistema que resolve a questão de se P é igual a NP. Eles dizem uma coisa que é correta. Esse é não, o maior problema da ciência da computação atual. Então, se você faz ciência da computação, ou deseja fazer, esse é o problema de todos os problemas. Esse é o problema que ninguém tem a solução. Ninguém pode dizer se P é igual a NP ou P é diferente de NP. Provas disso, você pode ganhar US$ 1 milhão, que é um dos Millennium Prizes, né? Millennium Prizes são prêmios, é o instituto ali dos Estados Unidos, é oferecer US$ 1 milhão para quem resolver eles. Um já foi resolvido, né? Que é sobre a conjectura de Poincaré, pelo. Esqueci o nome dele. O Perelman. Eu fiz um vídeo sobre, não com muitos detalhes. Eu vi apenas uma palestra sobre a prova da conjectura de Poincaré. Eu tentei ler, mas é muito difícil. Então, você tem que avançar muito mais. Assim, é outro nível.
Não é só entender topologia, você tem que entender coisas que eu não tenho, não sou capaz de entender. Mas o escopo geral não é difícil de entender. A palestra que eu vi, pelo menos. Até foi dada por um brasileiro. Eu creio que na Universidade de Harvard, né? Mas enfim, o ponto é que tudo é em volta desse problema foi oferecido uma recompensa. Então, se você resolver, você vai ter US$ 1 milhão na conta, né? Bom, vamos para os pontos centrais do filme, né? Então, eu vou separar aqui minhas anotações, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Eu vou falar sobre as questões do filme, né? Tem coisas interessantes. Eu acho que eu até vou deixar aqui por enquanto. Vou falar sobre algumas questões do filme de forma mais ampla, depois eu vou fazendo anotações, né? Então, eles chegam na sala, eles têm um relatório que tem um addendum, e eles começam a discutir os quatro entre si, sem o cara da NSC, porque ele estava atrasado por causa do trânsito, aparentemente, né? E eles começaram a discutir, né? Quais são as conclusões do projeto. E ninguém tinha uma conclusão ainda sobre o addendum. O addendum é basicamente uma adição ao projeto final em relação às possíveis aplicações do, do que eles estavam fazendo. O foco do projeto financiado pelo Estado americano era criar um sistema que pudesse fazer todos os problemas NP entrarem na classe P. Pudesse fazer isso literalmente, não é uma teoria só apenas. É a prova matemática, mas também um algoritmo que faria isso. Tem uma parte, por exemplo, só pra falar do filme, né? Tem uma parte que o Timothy tá falando com. Parece que um assistente dele, mas também é matemático, né? Sobre o Graph Coloring Problem, que é um problema de coloração de grafos, que é um dos problemas NP Complete ainda. Eu já vou falar sobre a questão. Tá na lousa e tal, se não me engano, o Scott Armstrong que desenhou aquele teorema. Aquele teorema não, aquela demonstração do problema, né? De coloração de grafos. Então, aquele problema que a gente vê na lousa matemática não é só rabisco, tá? Aquilo ali é realmente the real deal, né? É uma coisa real ali. Então, o ponto é que é, tem esses flashbacks do Timothy, né? Em questão do trabalho e tal, etc. E tem uma parte, por exemplo, que ele fala com o aluno ou associado dele, né? Imagina, por exemplo, que você tem uma moeda. Eu escondo ela no deserto do Saara. Obviamente, você, randomicamente, vamos supor que eu cobri ela, vamos ignorar questões como ventanias, etc., que podem cobrir ela ainda mais. Eu cobri ela em algum lugar, você tem que achar. Vamos supor que seja possível, fisicamente, você achar. Só que eu falei que está em todo o deserto do Saara, em toda a sua extensão. É possível que você encontre? Provavelmente não. Vai porque é chamado de é, o problema da escolha, né? Então, que é em sistemas axiomáticos, né? Então, qualquer questão associada a isso, né? É a mesma questão da areia, né? Vamos supor que eu tenho um set infinito de caixas e eu escondo uma moeda numa delas. Todas estão vazias, menos essa. Vamos supor que você tem que, um tempo finito, encontrar essa moeda nesse grupo finito de elementos. É possível que você encontre? Vamos supor que não seja finito, né? Porque fisicamente nada é infinito. É, nenhum objeto criado, né? É, é infinito, né? Obviamente, Deus não se aplica nisso, né? Porque Deus é infinito, mas nenhum objeto físico, realmente, ele é infinito. Então, obviamente, vamos supor que eu tivesse que fazer um algoritmo para fazer isso, né? Então, obviamente, eu não poderia gerar um set de caixas infinito. Seria grande o suficiente para ser algo complexo de se você computar. Tem como resolver esse problema? Tem formas de tentar resolver o problema. Tem formas de você não tentar de forma linear resolver o problema, mas tentar achar em é, ah, qual que é a probabilidade dessa
dessa moeda estar em certos grupos de caixas, dentro de um conjunto de números que seria um anel, né? Ou não, um anel, um grupo, né? Que representa a capacidade máxima de computação para você gerar essas caixas infinitas, virtualmente, né? Infinitas não, essas caixas o máximo possível, né? 2 elevado a alguma coisa, vamos supor que seja 2 elevado a 90 caixas que eu quero achar, né? A questão é, ele resume esse problema, vamos supor que eu escondesse a moeda na areia. Só que vamos supor que fosse possível, né, que eu derretesse a areia e transformasse em vidro. Aí seria um problema não trivial, né? Seria possível você achar a moeda, e agora tudo é vidro, né? A areia, ela esconde tudo. Mas se você transforma ela em vidro, vamos supor que fosse possível, teoricamente. É, basicamente, você poderia achar a moeda. Não seria mais um problema difícil. Você poderia usar uma máquina específica, um telescópio, para na extensão desse mar de vidro, né, achar a moeda. Mas o ponto é que vira um problema não trivial. A questão é, existem problemas complexos, mas às vezes as soluções são simples. Então vamos entrar em algumas dessas questões. Então, tudo se resume a problemas na classe P e NP. O que é isso? Normalmente quando a gente fala sobre classe P, é algoritmos que rodam em velocidade polinomial. Polinomial. O que significa isso? Basicamente, a gente pode rodar esse algoritmo de forma rápida. De forma simples, eu posso chamar aqui em velocidade, a notação de Big O, né, como é chamado, que o oráculo ele roda na velocidade ON. N é o input, tá? Então, basicamente, ele roda de forma linear ao input. Então, não importa quanto. Vamos supor que é um algoritmo de uma lista, né? Vamos supor que eu tenho uma lista, o bubble sort da vida. Tem uma lista de nomes. Vamos supor que eu tenho vários nomes, tá? Eu tenho João, Andressa, Vanessa, Timothy, sei lá. E eu quero achar um nome chamado Pedro, vamos supor. Então, eu faço um algoritmo para numa lista de vários nomes encontrar da forma mais eficiente Pedro. Ou melhor, quando a pessoa digita um algoritmo de pesquisa para encontrar nomes, quando eu coloco apenas a letra P, já aparece todo mundo com letra P. É quando eu adiciono E, que obviamente fica PE, aí já começa somente os nomes que tem P e E. Aí depois o D, e assim sucessivamente. Então, o que o Google faz, por exemplo, só que muito mais complexo que isso. Então, é um algoritmo de sorting, né? Eu quero achar um nome. Pesquisa. Eu pesquisar um por um seria extremamente custoso, né? Então, o algoritmo ele tem que ser mais eficiente em relação a. Obviamente, quanto maior o banco de dados, mais custo computacional para isso. Mas se o algoritmo consegue resolver isso de forma eficiente, não importa o tamanho do input, vai rodar rápido. Então, em outras palavras, quando eu falo um algoritmo que roda em velocidade polinomial, ele é rápido para resolver. É muito simples, tá? Então, quando a gente falar, alguém te perguntar o que é um algoritmo na classe P, ele roda rápido. Existem vários algoritmos que rodam rápido. Quando eu digo que um algoritmo está na classe NP, eu creio que a forma mais simples de dizer é que é lento resolver esse problema. Na parte de jogos, por exemplo. Eu falei em shorts no canal sobre isso. Como é o nome dessa merda? Ray Tracing. Tem um artigo que eu já citei também em vídeo sobre isso. Um dos principais do tema. Ray Tracing é considerado NP hard, né? Já vou explicar o que é. O que significa isso? Significa que você. O que é Ray Tracing? Basicamente, tudo na sua. No, tá jogando Counter-Strike, sei lá. Tá jogando Ready or Not. Dot 4 que eu tô jogando recentemente. Intercell. Qualquer jogo 3D, ele é feito de triângulos, tá? Então, no fim, é um problema de mesh theory. De você misturar triângulos e fazer coisas que você está computando em memória, né? Tá computando na sua memória, com esse personagem se movendo. O computador, ele literalmente tem que computar
os elementos que a programação daquele jogo estão executando. É diferente um vídeo e um jogo que está processando o seu personagem se locomovendo. Por exemplo, tem um jogo chamado Heart of Darkness. Eu li na revista Edge sobre a produção do jogo e eles falaram como o sistema deles, que era um jogo de Play 1, é capaz de basicamente prever o próximo movimento do personagem, que tem a ver com Match Theory, para que fosse mais computacionalmente fácil de computar o jogo, que tem um gráfico bonito para a época e para o Play 1, de forma mais eficiente. Por sinal, é um jogo bem difícil. Ou no começo, é difícil pra caramba. É, então, basicamente é isso, né? Um- o Ray Tracing é uma forma de você simular o comportamento da luz pelas leis da física, né? Você coloca as leis da física como é já feita no jogo. Só que você simula usando triângulos como base, né? Os raios de luz se propagando, né? Difusão, refração, etc. Todas as leis da óptica. E você aplica no mundo virtual. E você gera algo similar que simula o comportamento da luz, o conhecimento físico do mesmo, que no geral é bem amplo, e no geral, entre aspas, completo, gerando algo mais eficiente. E isso é mais computacionalmente difícil, tá? Mais lento. Aí você fala, não, mas por que os programadores do jogo não simplesmente optimizam o jogo? Então tem uma coisa que em jogos que é muito conhecida, né? Pra quem curte o tema, que é a otimização. O que eu falei do Heart of Darkness, né? Que é um jogo do PlayStation 1, por exemplo, também para PC. Eu falei sobre o algoritmo de otimização. No Play 1, vários dos processos do próprio hardware eram algoritmos de optimização de software para fazer que as computações no tridimensionais, que tem a ver com triângulos, né, polígonos, fosse mais eficiente. Porque quanto mais polígonos o input, né, mais esse problema fica mais lento. Ou seja, ray tracing, quanto mais polígonos na tela, mais complexo fica do seu computador rodar aquilo. E a otimização fica impossível. Impossível atualmente, né? Então vamos supor que eu estou dizendo que no momento, o Ray Tracing é considerado NP-hard. O que significa isso? Não existe, não existe ninguém no mundo conhece uma forma de resolver Ray Tracing de forma rápida. Você pode usar IA, pode usar o que você quiser. Assim, entre aspas, teoricamente avanço na computação quântica e computação neuromórfica, ou os dois juntos. Não existe algoritmo para resolver os problemas. Ó, abrindo um parênteses, não é porque você tem avanços na computação quântica, computação neuromórfica e etc, que você vai resolver todos os problemas que NP-hard, tá? Já te garanto. Tem problemas que, de forma clássica, é até melhor que você resolver que de forma quântica. Scott Aaronson fala muito sobre isso, né? Vou deixar o nomezinho dele aqui, porque ele é o mais conhecido no tema. Talvez um pesquisador favorito meu, atualmente. Na ciência da computação e até no geral. Pois a Maria Schultz, talvez, enquanto machine learning. Mas enfim, é impossível, cara. Você tá pedindo pro programador fazer algo impossível. Por exemplo, o Cyberpunk. Vamos usar um exemplo de jogos novamente. O Cyberpunk é muito conhecido por fazer aqueles vídeos, né? De rodar numa RTX, sei lá, 40 o quê. É, com Ray Tracing, todo o shader louco lá, mod, monstro, né? Realista do caramba. E isso é muito difícil de computar. Não tem como otimizar isso. Porque o problema de otimização de Ray Tracing e vários dos. Eu não vou entrar em detalhes, também não lembro de cor. E várias das questões que são aplicadas para jogos, como shaders, como diversos tipos de anti-aliasing, etc., para melhorar o gráfico do jogo, eles são NP-hard. Eles são ou NP-hard ou NPs. Quando eu digo que é um algoritmo da classe NP, eu quero dizer que existe um algoritmo que prova que ele é P.
Então, tem problemas computacionais que não têm solução, mas existem formas de checar se esse algoritmo tem uma solução rápida. Então, a gente não sabe qual é a solução. Mas existe uma solução rápida para esse problema, ok? Então, Ray Tracing, ele é NP-hard, significa que não existe nem a prova que tem uma solução rápida. E vários problemas em computacionar jogos, a gente não sabe se tem uma solução rápida. Então, por exemplo, GTA 6, ele vai ter vários elementos que são NP-hard. Então, você precisa de um algoritmo, você precisa de um computador forte para rodar isso, porque você não consegue otimizar. Quanto mais um jogo é otimizado, como o Doom da vida, melhor. Só que eventualmente a otimização, ela entra no problema de input, né? Se o input é muito amplo, né? A quantidade de polígono é muito ampla, fica intratável. São vários problemas matemáticos que estão associados ao mesh theory associado a jogos, por exemplo. Então não é um problema, não é só ray tracing, não é só anti-aliasing, não é só shaders, não é só texturas. São muitos problemas que estão associados a isso. Poderiam fazer o problema ser mais tratável. Então, próxima vez você fala, não, esse jogo não é otimizado, né? O jogo com um gráfico impecável, né? Cara, tem jogo que você não consegue otimizar, cara. Não consegue. Pô, a otimização, ela tem uma upper bound e uma lower bound. O que é lower bound? Uma lower bound em ciência da computação, isso aqui é muito importante, tá? Se você é da ciência da computação e não sabe o que é lower bound, é difícil. Para algoritmos aqui é muito importante. Então, lower bound tem o que é chamado de infimum e supremum, né? De uma função. O infimum e supremum. Qual que é a ideia? Aqui é o mínimo que eu preciso para rodar para resolver um problema. Vamos supor, é o mínimo que eu preciso para rodar GTA V no meu PC. E aqui é o máximo associado a um algoritmo, né? O upper bound, se aqui é o mínimo, aqui é o contrário, é o máximo, né, associado a esse algoritmo. Então, numa função eu tenho o mínimo para ela rodar e o máximo que ela pode executar. E, obviamente, entre esses ambos parâmetros, você tem as funções permissíveis nesse contexto. Você tem o que é chamado de complexidade Kolmogorov, que é K de x, na minimização de um algoritmo GF de x. Que é isso? É o menor programa possível. Então eu posso colocar aqui. Qual é o menor programa P? O menor programa P dentro de uma máquina de Turing. Então tem uma máquina de Turing universal, que é basicamente qualquer sistema computacional que existe, né? Seu computador é uma máquina de Turing, seu celular também. Ele pode ser descrito teoricamente dessa forma. Ele pode gerar qualquer computação que é matematicamente possível. Então se você falar, se você fazer um algoritmo, por exemplo, que computa infinitamente números primos, ele uma hora vai parar. Porque computar infinitos números primos. Mas tu pode ir computando o máximo que você puder. Mas infinito nem precisa. Então tem algoritmos que são incomputáveis. Mas o que é computável? Você tem o mínimo, que é uma lower bound. Uma lower bound teórica, tá? Associada à computação. E essa lower bound, ela é constrangida também por hardware. Ou seja, o seu hardware, ele pode não gerar a melhor lower bound teórica. Ou seja, ele pode não gerar o ambiente melhor possível para o seu algoritmo rodar. E também não é só questão de hardware, tá? É questão de hardware, software, algoritmo, e questão de type theory, tá? Como assim? Questão da linguagem de programação. Então, para quem não sabe, vamos lá. Vou citar só um exemplo, né? Python, a única que eu sei bem é Python e R, tá? Mais Python. Eu não sou um grande programador, né? Mas eu manjo bastante Python, principalmente para a parte de matemática. Então você tem Python, você tem C++, tem C, você tem Assembly.
É mais é, linguagem de código. Assembly eu manjo mais por causa de sistemas da informação, né? Pra fazer payload. E aí depois você tem alfanuméricos, né? E depois você tem linguagem binária. Obviamente a linguagem mais eficiente computacionalmente é a binária. Depois é alfanumérica, depois assembly, a linguagem que o seu computador roda na prática. Depois tem outras, né? Mas C++, C++ e Python, etc. Essas aqui são chamadas higher languages, né? Que é em type theory. O que é type theory? Tudo na linguagem de programação é lógica, tá? Então, tu pega a linguagem informacional, aritmética, binária, etc., todos os axiomas, etc., e coloca uma lógica na linguagem. Então, você tem coisas como if, tem o else, then, e coisas do tipo. Essas cláusulas semânticas, condicionais, tem o if only if, né? Se somente se, elas são propriedades lógicas, tá? Então, eu posso dizer, se tal e tal coisa acontecer, por exemplo, se x for maior que y, então print x, né? Vamos supor. Vamos supor que seja o caso. Else, caso não foi isso, né? Se não, né? Print y, né? Então, se x for maior que y, você coloca y, o x, perdão, e o contrário, não precisa escrever o contrário, tá? Pela lógica, o contrário já é óbvio, então, para minimizar o código. Então, basicamente, todas as operações matemáticas, elas são logicizáveis, né? Isso é o que é chamado de Curry-Howard correspondence, né? Curry-Howard correspondence. Não vou entrar em detalhes, basicamente é um isomorfismo correspondence entre a linguagem de programação e a linguagem matemática. Ou seja, eu posso converter qualquer equação para programação, tá? Eu posso converter cálculo, eu posso converter é, variedades simpléticas, eu posso converter qualquer coisa, cara. O teorema de Pitágoras, eu posso a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado. Eu posso, por exemplo, em Python, é, projetar essa equação, né? Eu posso, por exemplo, colocar variáveis, né? Tem, esse zero é vazio, tá? Vamos supor que é um set vazio. Então eu tenho b, não é igual a zero, tá? É igual a nulo. Eu não tô falando no sentido de que é uma variável, tá? Então eu tenho três variáveis e aí eu posso preencher elas, né? Vamos supor que eu coloco valores aqui, vamos supor que eu coloco que a vai ser igual a 1, aqui também vai ser igual a 1 e aqui vai ser o valor que eu quero, né? Projetar, né? Vamos supor que eu só coloco essas variáveis, né? Que pela lógica deve seguir o resultado, né? Então vai ser 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado igual a c ao quadrado, e aí você vai resolver essa questão. É uma das formas de representar o teorema de Pitágoras, tá? Então o ponto é que é, todos os algoritmos, o que é matematicamente possível pode representar pela lógica. E só que a linguagem de programação que você usa, tipo, o conjunto de linguagens possíveis de programação são infinitos, tá? E a forma de se representar elas também. Então, na lógica em si, se você ler um livro de texto em lógica, você vai ver que o set de operações possíveis na lógica são infinitos. Só que eles são constringidos pelas leis autoevidentes dos axiomas da lógica. Ou seja, mesmo sendo infinito, a forma que você pode modular eles é finita. Como se as engrenagens de como você pode mover elas é infinita. É finita. Por exemplo, eu não posso dizer que x é igual a y, esse x é diferente de y em Python, ou C, ou qualquer outra linguagem.
Por quê? Senão o programa vai quebrar. Por que o programa vai rodar, quebrar? Porque, pela lógica, não tem como x ser igual a y e diferente de y ao mesmo tempo, nesse contexto específico. Em outros contextos, talvez, não vou entrar em detalhes aqui, tem outros tipos de lógica, mas não tem como duas sentenças contraditórias serem verdadeiras ao mesmo tempo. Eu não vou entrar no teorema de Gödel aqui, mas a questão é, coloque isso em Python, não vai rodar. Então, mesmo nesse teorema de Pitágoras, né, se eu colocar, por exemplo, vamos supor que aqui seja x, y e aqui seja z. Eu não tenho como x ser igual a y diferente de y ao mesmo tempo. Então, o ponto é que é, é lógica, né? Então, os fundamentos de type theory é lógica, tá? Então, o que significa? Obviamente, a capacidade de computação de memória, de eficiência de memória do Python é inferior ao C++, ao C e ao Assembly, né? Você pode também pôr Lua aqui, Visual Basic, que é o que ensinava no meu ensino médio, né? Foi técnico. O professor nos ensinava Basic, a gente fazia os algoritmos no bloco de notas, né? Executar com o CMD. Mas enfim, a questão é, as linguagens de programação que você pode criar, elas são muito diversas, né? Você tem, por exemplo, linguagem de programação, quando a do Martin Loff. Acho que é Martin Loff, né? Ela tem uma visão mais axiomática da programação. Eu acho que é assim. E tem até, eu acho que teve um inscrito que falou sobre isso também. Num vídeo de comentário, tá? Não lembro quem. Possível lembrar, né? Mas tem, que é uma linguagem de programação. E tem outras também focadas mais na questão de teoria das categorias, né? De você ter um sistema é, mais diferente de representar coisas. Então, por exemplo, existem infinitas linguagens possíveis e a eficiência delas é diferente de memória. E a forma que a linguagem é formatada dita essa eficiência. Então, o Python ele é visto como uma linguagem mais simples, mas isso constringe a eficiência dele. O Assembly, por exemplo, que era usado na programação de jogos de Super Nintendo, o 3DO, que foi um fracasso, e jogos e Sega, né? Era praticamente Assembly, tudo. No Play 1 começou a ser também programado em C e C++. Isso foi uma mudança drástica, né? É mais fácil de você entender C e C++. E muitos programadores não queriam para C e C++, tá? 3DO, por exemplo, foi um videogame que os caras focaram em Assembly ainda. E foi um erro, né? Porque isso limitou novos produtores de jogos. E por isso que o Play 1 foi um sucesso, né? Ele democratizou o acesso a novos produtores de jogos à plataforma, né? Diferente do Nintendo 64, da Nintendo, que fez uma coisa mais fechada e tal. Por isso fez menos jogos. Mas o ponto é que Assembly é mais difícil. Então, mesmo quando a gente vai fazer uma coisa em segurança da informação, né? De fazer um payload em Assembly, não vai escrever Assembly de forma tão afiada, né? Então, Assembly é mais difícil. Também quando você vai fazer engenharia reversa, às vezes também é útil você ver o código em Assembly, para você ver coisas mais específicas, como usando Ghidra, né? É uma ferramenta da NSA para engenharia reversa, né? Eu já abri o Tibia com Ghidra, tá? Mas eu não sou bom em análise de código, não. No momento. Talvez no futuro. Então, pode abrir um programa, tá? E ver os pormenores da programação dele. Em Assembly, por exemplo. E aí você pode ver como funciona e aí achar uma falha pra hackear. E é uma ferramenta open source, por sinal. Então, o ponto é que a linguagem é importante para a eficiência. Então, eu creio que é, é óbvio que existem, até hoje em dia, o sistema do ChatGPT, ele consegue, por exemplo, converter um algoritmo, né? Por exemplo, esse algoritmo aqui, em qualquer linguagem, tá? Então, ele converte de C++ para C, para Assembly, até para alfanumérico. Isso é bom para fazer payload, né? Consegue fazer payload de hacking, né? De forma mais eficiente, né? Um payload alfanumérico, ele foca em executar uma função no Windows, por exemplo, para hackear um sistema de forma mais simples, mais eficiente e menos detectável, por sinal. É... Mas enfim, tu pode converter de linguagem para linguagem, como se fosse traduzir. Você pode traduzir
um algoritmo para C, C++, que as linguagens ela tem a mesma lógica. Só tem uma diferente notação. Uma diferentes tipos, né? De formatação, notação. Formatação é o termo melhor. Então, o ponto é que quando a gente fala sobre classes de computacional, problemas, né? Tu pode resumir esses problemas em qualquer linguagem, mas a eficiência dessa linguagem e a eficiência de hardware vai ser diferente. Isso vai constranger a computação. Outra questão é o limite de Landauer, né? Ele diz, basicamente, tem vários limites, né? Tem o limite de Bremer, tem vários limites, mas eu só vou estar focando no de Landauer. Basicamente diz que o limite de dissipação de energia mínima, né? A lower bound de dissipação de energia é em hardware, tá? Não é software. Também é na parte de software também. É a constante de Boltzmann, KB. Vou pegar uma cor melhor aqui. Constante de Boltzmann, log 2. Aqui é a constante para gases, tá? É uma constante, tem um número lá bonitinho. Gases. Obviamente, seu PS4, PS5 tem o seu PC, seu celular, ele na energia que ele precisa para rodar em joules por segundo suas operações lógicas, eu tenho um limite. Esse aqui é o mínimo. Em computação reversível, tá? Perdão, é reversível? Irreversível, desculpa. Irreversível. É a computação de Von Neumann. Então, o que o nosso PC roda. Irreversível. É o que o nosso celular roda, nossos videogames, qualquer sistema computacional atual. Na computação quântica, você viola o limite de Landauer, que é irreversível, né? Pode fazer operações lógicas numa quantum Turing machine. Então, computação quântica perdão, é reversível. Vou fazer de novo aqui. Reversível. Então, você pode, na máquina de Turing, tem aqui as redes, né? 1, 2, 3 até N. Então, aqui você tem operações, então, vamos supor que 0, 1 até N operações binárias, né? Basicamente, N operações binárias. Basicamente, você na irreversível você só vai para frente, não pode voltar. Na reversível tu pode ir de trás para frente. O próprio RNA ele é um sistema computacional reversível, né? Então, biologicamente, nosso corpo e organismos, da forma que Deus criou, eles conseguem computar de forma reversível e até na termodinâmica do nosso corpo é reversível. Vou me lembrar corretamente da minha termodinâmica de biologia. Então, ou seja, ele computa abaixo do limite de Landauer, mas também tem uma lower bound, tá? Aí vai porque é chamado de No Lunch Theorem, tá? Que é o No Lunch Theorem, teorema do não lanche grátis na ciência da computação. No Lunch Theorem. Isso aqui era originalmente foi publicado no artigo associado à inteligência a machine learning, né? Basicamente diz tem uma lower bound para tudo, tá? Tem lower bound, que eu vou colocar LB, para tudo. Fisicamente é impossível criar uma máquina de Cournot, por exemplo. Não é corno não, tá? É Cournot. Que é até mais estranho. Francês, acho. Numa máquina de Cournot, se eu me lembro bem, tu não tem. Eu lembro numa aula de física que meu professor deu, que ele falou que não é possível criar uma máquina que seja termodinamicamente 100% eficiente. Então, nenhum sistema de hardware atual ele é eficiente 100%. Ele vai ter dissipação de energia
que é energia que poderia ser usada para computar, só que não é usada porque ela não pode ser reutilizada com 100% de eficiência para fazer mais computação. Se fosse 100% de eficiência, seria melhor, né? Obviamente. É, só que não, você não tem como ter fisicamente, isso aqui é uma física, tá? É uma lei. Você não consegue violar as leis da termodinâmica, as 3 leis especificamente, as 4 na verdade, tem a Zeroth Law, para gerar essa questão. E ahn, tudo entra no que é chamado de é, o problema do daimon, né? É, o daimon de Maxwell, né? Que basicamente seria, entre aspas, um demiurgo, né? Teórico, seria capaz de violar as leis da termodinâmica. Tem um artigo do Leo Szilard sobre isso, né? Então vamos supor que tem uma caixa, é basicamente assim, né? Tem uma caixa e tem uma fissura entre a caixa. Aí você tem a passagem de informação de um lado para o outro, né? Então você quer passar a informação de um lado para o outro sem perder a informação, com 100% de eficiência, né? Vamos supor que um demiurgo, né, com poder infinito, né, fosse capaz de, entre a fresta aqui, controlar de forma específica a passagem de informação de um lado para o outro da caixa, ao ponto de ter 100% de eficiência nesse processo. Então, teria uma forma de você controlar minimamente todos os caracteres a nível atômico é, de controle dessas partículas. Vamos supor que aqui são gases, né? Para você permitir 100% de eficiência na passagem de informação de um lado para o outro. E isso, teoricamente, existe, né? Mas seria uma tentativa teórica de violar as leis da termodinâmica, mas isso não é possível. Então, em hardware não é possível. Se você fosse capaz de fazer isso, basicamente tu ficaria rico, né? Porque venderia isso para empresas, né? Ficaria rico amanhã. Você poderia ser uma boa pessoa e pôr open source, né? Também seria a minha visão. Então, o ponto, né? É que você não tem 100% de eficiência em computação, tá? Então, um supercomputador, tem lá do Famitsu, lá do Japão, Sierra, da IBM, todos eles têm uma taxa de não eficiência, a de hardware e de software. A de software é outra questão. Também não é 100% eficiente. Mas, por exemplo, seus processadores, o processador do seu computador, a sua placa de vídeo, ela não é 100% eficiente, tá? Ou seja, ela poderia ser melhor do que em hardware, em software, mas é impossível que ela seja. É impossível que ela maximize sua eficiência, tá? É impossível que ela maximize ao máximo teórico. O máximo teórico seria, tirando todas as constrições físicas, né? Um sistema que termodinamicamente é o máximo, o melhor possível. Em questão de software, ele computa a complexidade com Mogorov, ou seja, o menor algoritmo possível para rodar aquele problema. Então, no P igual a NP, a gente tem problemas de hardware e software, como a gente já viu aqui anteriormente. Limites de ambos, ok? Seja o limite de Landauer, seja o limite mesmo de computação reversível. Então, por exemplo, por que se você fica sem comer, você morre? Porque existe uma lower bound do seu corpo, cara. As suas células, elas precisam de um mínimo de energia para o funcionamento normal do seu corpo. Então elas têm uma lower bound, eles precisam de um mínimo necessário. É eficiente pra caramba. Só que não é uma eficiência de 100%. Física. Mesmo o corpo humano. Não é eficiência termodinamicamente, tá? Então a célula, ela é extremamente eficiente. Eu creio que não existe nenhum sistema robo- é, criado em hardware superior à célula em eficiência ou ao cérebro em relação à computação de eficiência energética. Por sinal, computação reversível gasta menos energia que a irreversível, né? Por isso que a computação neuromórfica e quântica gastam menos energia que a computação clássica. Mas a questão é, mesmo nessas, você não tem como ter uma máxima de eficiência termodinâmica e de software
Porque sempre tem um algoritmo melhor, tá? É difícil você dizer que para um problema matemático existe o melhor, você criou o melhor algoritmo possível. Então, por exemplo, fatorar números primos, sempre tem um algoritmo melhor. Desde o Erastótenes, né? Tem o crivo de Erastótenes, né? Matemática aí de 2000 anos atrás. É... Porque hoje tem melhores, né? Então sempre alguém inventa uma forma melhor. Sempre existe uma forma melhor? Não necessariamente. Eu creio que um ser divino é capaz de saber, com precisar de Kolmogorov, de todos os problemas possíveis. A questão é, existem infinitos problemas matemáticos possíveis, tá? Que a gente desconhece. Possíveis de formular, linguisticamente e matematicamente. Então, tem infinitos problemas, porém, na questão do P igual a NP, você se resume à teoria dos grafos. Então, é, tudo se resume a, por exemplo, SIT e tri-SIT. Esse é um algoritmo, é um problema em lógica booleana, né? Você tem uma sequência de operações booleanas que você tem que resolver. É dito que se você resolve esse problema, resolve todos os problemas NP-complete. Num curso eu vi isso também, em palestras, e o próprio filme também diz. Mas teoricamente isso é verdade, tá? A teoria atual. E todos esses problemas eles estão associados à teoria dos grafos. Por exemplo, Evidence Salesman. Olha outros aqui, eu vou ter que pegar aqui na minha lista, né? Tem outros também. Vou pegar aqui uma cor diferente. Um verde. Deixa eu pegar aqui minha lista de problemas, né? NP. Problems list. Que são muitos, né? Eu tenho um site que tem uma lista anotada também. Tem várias coisas aqui, mas. Ah, nossa, de novo coloquei errado. Lista. Então, basicamente, existem. A lista ela não é completa quanto poderia ser, tá? Existem outros problemas possíveis de serem criados que são. Que vão entrar em classe NP. Eu tô vendo aqui, por exemplo, o Tetris, cara. Considerado da classe NP. O próprio, por exemplo, tem um jogo chamado The Witness, né? Tem, que é um jogo de puzzle, né? E vários dos puzzles tem um artigo sobre isso. Eu vou deixar na descrição. The Witness. Que é considerado NP Complete também. Da forma que. Assim, o The Witness é um jogo que eu não sou capaz de jogar porque é muito difícil pra mim. É, conheço quem já zerou, mas. O, tem formas de você criar puzzles do The Witness, que não é a mesma lógica, que tipo, não tem como você usar nenhuma IA pra resolver no momento. Então, esses são problemas NP hard, né? São problemas algorítmicos, né? Algoritmos, né? Na prática. Você tem problemas como click clover, né? Tem vários problemas que são de cliques, né? E também é de teoria dos grafos, né? Então, basicamente a definição, você tem uma partição de cliques de um grafo não direcionado e é uma coleção de cliques e tal. E aí você tem que achar o menor caminho, né? O menor número de cliques, que é o mínimo K, né? Pra você passar por esse caminho, né? Tem a ver também com graphic coloring, né? Que é o que tá na lousa no filme. Acho que é Graphic Coloring, que é uma versão. E você tem basicamente um grafo. E você tem três cores, né? Normalmente é azul, vermelho e verde. E você tem que colorir os grafos. E aí você tem uma ordem que pode ser seguida que você não pode violar, né? É, da conexão entre eles, né? Pode repetir. E resolver esse problema, quanto mais o input aumenta, né? O número de nodes, né? De vértices conectadas, né?
mais isso aumenta, mais esse problema fica intratável, né? Então, basicamente é isso, né? Aqui é só um gráfico padrão. Então, isso entra na questão de classe computacional, né? Então, esses problemas são NP-complete, quer dizer que você não sabe nem se existe uma versão rápida, tá? Muitos desses problemas não se sabe se existe uma versão rápida. Alguns problemas NP-hard, você pode resolver de forma linear na inteligência artificial. Por exemplo, problemas que foram resolvidos agora, né? Envelopamento de proteínas. É citado no filme, tá? Protein folding. Prevê estruturas de proteínas. Só que foi usado, por sinal, algoritmos supervisados, né? O AlphaFold, com base no banco de dados de proteínas lá do Protein Data Bank. Só que o ponto é que ele era NP-complete, não é mais. Se não me engano, o Shogi também era NP-complete. E Go também. O próprio Alan Turing escreveu tipo, um manuscrito para tentar criar um algoritmo que joga xadrez e Go. Ambos separados, né? Teve um sobre xadrez e outro sobre Go. O Go foi resolvido nos anos 90 sem IA, tá? O Deep Blue, ele não usava IA, ele usava um algoritmo de credit assignment. Então, no xadrez, foi usado credit assignment. É um algoritmo de maximização ali de valor. Tinha também um banco de dados de jogadas curados por experts de xadrez. Enfim, foi feito pela IBM. Um chip específico, um FPGA específico. Xadrez, ele é computacionalmente mais fácil de resolver que Shogi e que Go. Tu pode chorar, pode espernear se você é fanboy de xadrez. Computacionalmente é mais fácil resolver xadrez. E foi mais fácil. Go só foi resolvido em 2016, com Reinforcement Learning e várias técnicas de inteligência artificial extremamente pesadas nos anos 90. Inexistentes nos anos 90. É... Isso aumentando, né? Mas não usa Gradient Assignment, usa IA mesmo. Não digo usa IA, usa um algoritmo de optimização de atualização por Gradient Descent ou outra forma de otimização de rede, né? Neural, né? Então o ponto é que Go foi resolvido e era considerado NP-hard até. Quando a gente nem sabe se tem como resolver esse problema. A questão é, se tem problemas que forem encontrados numa solução rápida, eles eram NP-hard ou NP-complete, foi considerado uma solução rápida, o que me garante que todos não são, né? Então, qual é a questão de P igual a NP? Será que todos os problemas têm uma solução rápida? Porque muitos têm. Muitos têm, muitos foram descobertos uma solução rápida. Mas a questão é, todos têm uma solução rápida? Cadê a solução? Porque a questão é a prova teórica. Não é possível provar teoricamente, no momento. Não foi possível, né? Ninguém conseguiu. É possível provar, só que ninguém conseguiu. E de fato, NP igual a NP. Perdão, NP igual a P. Ou seja, todos os problemas da classe NP seriam. Essa seria a questão teórica. Outra questão é criar um algoritmo que faça isso de fato. Então, por exemplo, recentemente a OpenAI escreveu um artigo do ChatGPT resolvendo problemas matemáticos extremamente difíceis e já de anos, de décadas é, de vida. Ok, a IA consegue resolver alguns problemas matemáticos. Ele consegue resolver todos? Não. E a classe de problemas que ela consegue resolver não necessariamente engloba todas as classes de problemas NP-hard. Tem problemas NP-hard que, de forma clássica, ele tem ele rodando melhor do que com IA ou com computação quântica teórica. Teoricamente, computação quântica não é melhor que a clássica em algumas coisas. Então, a quântica é melhor, por exemplo, em fatorar números primos, que é NP-hard. Tem várias explicações de segurança que eu já vou falar. Tem outras questões também, como, por exemplo, colisões de hashes, que é o algoritmo de Grover. Esse aqui é o algoritmo de Shor.
nos anos 90 e o algoritmo do Groover, né? Colisões em hash. Que é mais para computação quântica, tá? Basicamente, a ideia é que se você criar um computador quântico, roda um algoritmo, fator números primos, teoricamente, e acha colisões de hashes, basicamente quebra toda a criptografia que existe atualmente. Se você também criar um algoritmo que resolve curvas elípticas, né? ECC, Elliptic Curve Cryptography, também se faz isso. Só que às vezes a questão é só com a computação quântica que você faz isso? Quem não me garante, existe um algoritmo de fatorar números primos clássico, talvez não seja melhor que o algoritmo de Shor, mas que resolva o problema rápido. Ninguém me garante que não existe. A questão isso se chama ignorância, a gente não sabe que existe. A gente não pode provar que existe. A gente pode até falar alguns problemas são NP hard. Às vezes, por exemplo, um problema NP hard que foi resolvido foi a maldição da dimensionalidade, né? É chamado de Curse of Dimensionality. Curse of Dimensionality. É um problema de overfitting em machine learning e outros problemas que a IA resolveu, entre aspas. Isso aqui entra muito pra teoria de deep learning, né? Gradient descent, teoricamente, era para ser NP-hard conforme o input crescesse. Por que que funciona mesmo assim? As pessoas não entendem como que a IA, ela de fato resolve certos problemas estruturais que são NP-hard, que deveriam ser NP-hard, são resolvidos. Ninguém sabe como. Estatisticamente, eu já vi algumas palestras sobre isso. Por que isso acontece? Por que que a IA funciona? E vários problemas que ela são necessários para resolver para ela funcionar, como gradient descent, era para ser NP, não era pra ser da classe P. Não é como a gente soubesse por que funciona. A razão do porquê, de forma teórica, problemas que deveriam existir não existem em relação a de gradiente conforme o input cresce. E outras questões que se adiciona, como hiperparâmetros e tal. No algoritmo, né? Que não é tão difícil quanto parece na parte de aplicação, quando você vai programar na prática. Então, a parte de programação de S, você usa keras e tal, não é tão complexa assim. Mas o ponto é que talvez exista um algoritmo clássico. Talvez seja até melhor que o quântico. Então a questão é, onde está esse algoritmo, né? Obviamente, em questões de hardware, em alguns problemas, a computação quântica é superior. Você vai para o artigo do Feynman sobre simulação, simulando física with computers, né? Com computadores. Obviamente, a computação quântica é superior à clássica em alguns temas, em outros não. E a computação neuromórfica talvez seja melhor em alguns temas que ambas. E outras formas de computação. Até teóricas como hypercomputation e tal. Mas a questão é, tudo gira em torno de se isso daqui é verdade. Teoricamente, e você criar um algoritmo para isso. Por que criar um algoritmo? É dito que todos os problemas, como por exemplo, click clover, como cycle rank, coloração de vértices, o próprio caminho de Hamilton, que é muito usado em jogos, né? Então você quer achar um caminho mais rápido entre A e B, que tem um conjunto de vértices, né? Um caminho e achar o mais curto. Né? Em jogos isso é muito usado, né? Clicar no mapinha do League of Legends, ele acha o melhor caminho para você de A até B. Só que, então a gente pode comparar isso aqui como vértices, tá? Então, um grafo, né? Você tem um grafo, tem as vértices e arestas, né? Normalmente é falado dessa forma. Você quer minimizar o caminho entre elas. Você quer criar um algoritmo que minimize em todas as vértices o caminho. Brute force não é o suficiente, né? Você primeiro ver todas as vértices, depois eu vou resolver. Porque se esse conjunto de vértices for muito amplo, de caminhos, né? Vai demorar muito tempo para resolver. Então, em vez de brute force, você tem que criar um algoritmo e pensa de forma mais inteligente pra resolver o problema. Cara, sabe um jogo que simula isso muito bem? Max Payne, acho que é um.
Max Payne 1 ou 2? Max Payne 1, professor Zerinho. Acho que é um. Tem uma sala, é um labirinto. Cara, eu tive que usar detonado, cara. Eu tive que ver alguém passando. E mesmo vendo detonado, eu tive que seguir pausando o vídeo pra conseguir resolver. Porque, cara, o labirinto do Max Payne, cara, nesse jogo, é loucura, cara. Os caras já estavam loucos quando fez esse labirinto. É muito difícil de resolver. Tem que fazer um mapa, mano. Tem que desenhar um mapa. É tipo Wizardry, né? Se alguém já jogou Wizardry, ele é famoso, né, esse jogo, por você ter que fazer ter um mapa, né, pra você saber onde você tem que ir. Porque dentro do caminho que você vai tem armadilha. Você tem que decorar onde você tem que ir. Tem no Super Nintendo esse jogo. Cara, é muito difícil, cara. Mas o Max Payne, cara, tipo, eu não consegui resolver. Eu, tipo, só uso o detonado como última opção, tá? Mas dessa vez eu tive que usar, cara. Realmente é um labirinto muito complexo de resolver. Eu fico pensando, né? Será que uma IA resolveria atualmente, né? Sem detonado. De forma não supervisada. Quanto tempo ela demoraria da primeira vez? Se ela já fosse treinada em resolver labirintos. E é complexo, cara. Não é uma coisa simples. Porque você tem na IA, você tem um sistema probabilístico, tá? Então, pra resolver problemas. Aqui, um problema é NP Complete, é um algoritmo que tem um problema. Mas quando você tem um problema que é mais exploração, aí é questão probabilística. Aí você vai pra um problema muito mais complexo do que apenas problemas NP hard, né? Você tá falando de problemas probabilísticos que talvez nem tenham solução e tal. Então, você pode entrar nisso daqui, até pelo problema do NP igual a NP, questões probabilísticas. Então, algoritmos que têm problemas probabilísticos, não são problemas. Por exemplo, o caminho de Hamilton não é um problema probabilístico, exatamente. Mas tu pode resolver de forma probabilística. Pra você resolver de uma forma mais rápida, né? E no momento que isso se torna um problema probabilístico, ele se torna mais difícil. Só que toda a questão é que todos esses problemas, até o problema de você resolver o Max Payne, porque a IA, quando ela vai entrar nisso, até você, ela vai desenhar um mapa mental no nosso cérebro, é o hipocampo que faz isso, do mapa, né? Então você tá andando e tal, você meio que vai tentando lembrar como se mover ali. Sem isso, você ficaria que nem o Zoro do One Piece, né? Perdido. Mas o Zoro tem o dano do hipocampo dele. Mas o ponto é que você quer resolver um problema da forma mais eficiente possível, usando a memória, né? Porque no do Max Payne também tem os gritos, né? Os gritos que te guia, né? Os gritos de uma mulher que te guia pra onde você tem que ir. Mas mesmo usando essa dica, eu não conseguia resolver sozinho. Mas o ponto é que é, realmente, como que o sistema de AI vai descobrir que o grito é importante pra isso? Então, tem que ter contexto, né? Você tem que ter um sistema que resolve esse problema. E Reinforcement Learning faz isso, mas não resolve totalmente o problema. Só que todos esses problemas eles estão na classe de teoria dos grafos, né? Então por isso que as pessoas dizem que se resolve um problema, que é o problema que hierarquicamente é o mais geral, que é o SIT e o 3SIT, se você resolver esses problemas que não são resolvíveis no momento, eu por sinal não manjo muito de ambos os problemas, né? Eu li sobre, mas é acima do meu gabarito atual. Se Deus permitir, um dia eu vou conseguir entender, né? Mas muitos desses problemas eu não entendo, tá? Nem conheço, tá? Não conheço só de nome, né? Vendo o nome de problemas, por exemplo, tem aqui o problema do Mahjong. É um jogo. Eu não sei nada de Mahjong, não sei nada de algoritmos para resolver Mahjong. Então não sei. Tem aqui a história, tem o sistema Plato que tentou resolver isso. Mas enfim, eu não sei jogar Mahjong e eu não sei de algoritmo para resolver Mahjong. É, tem algoritmos aqui, por exemplo, além do Tetris, né? Eu não sei se foi resolvido o Tetris, tá? Eu já vi algoritmo de IA que tentou resolver poker, por exemplo. Mas o Tetris, eu vou ouvir no Tetris aqui. No Tetris, também, acho que tem a ver com. Que, na verdade, não tem a ver com só polígonos, né? Tem a ver com estruturas geométricas que você quer saber como rapidamente estruturar probabilisticamente quais vão aparecer, né? E como estruturar qual peça vai em qual lugar pra você fazer um. Teve uma pessoa que zerou, tá? O Tetris. Então, se o ser humano zerou, um computador também é capaz, mas enfim. Não existe algoritmo que eu saiba que resolva, né?
Mas tem vários jogos, o The Witness que eu já falei, né? São associados a isso. Mas o ponto aqui, tem, por exemplo, Mendelian Error, não conheceu esse problema. Tem o Lattice Protein, não conheço. Laser Tank, Ising Model. Tem vários problemas que eu nem conheço. Eu só sei de nome. Problemas que eu conheço, mas que os detalhes são complexos, né? Mas tudo tem a ver com teoria dos grafos. Ou seja, a ideia é, se você resolve SRT e SRT, você resolve todo o resto. Vamos supor que você resolva todo o resto. Todos os problemas de grafos. Seria possível, talvez, criar um algoritmo que fosse capaz de resolver todos os problemas NP complete. Todos os que existem, ou a maioria. Se dizer todos, seria um absurdo, né? Porque existem infinitos problemas que não foram é, projetados ainda, que não foram descritos ainda. Então, o set de problemas matemáticos seria o NP-hard e o NP-complete são infinitos. Eu nem tenho problemas que de forma godeliana são incomputáveis, porque não faz sentido, né? Porque é incomputável, você não tem como computar. Então, a gente não tá falando aqui sobre décimo problema de Hilbert, sobre números infinitos. A gente tá falando sobre problemas que são possíveis, talvez, de computar. Então, a questão é, se você resolve de forma hierárquica, né? Os que estão no topo, como SIT e SIT, tu resolve tudo o resto. Se tu resolve tudo o resto, tu pode também aplicar isso aqui para questões sobre números primos e colisões de hashes, vamos supor. Vamos supor que eu encontro um algoritmo extremamente rápido, polinomialmente rápido. Não é o melhor possível, sempre tem talvez o melhor, mas que roda de forma polinomial o algoritmo de Shor. De forma clássica ainda. O algoritmo de Shor não, perdão. Fatorado números primos. Eu poderia, e agora a gente vai para a questão final, né? Eu poderia quebrar a criptografia de toda a internet. Porque RSA se baseia em fatorar números primos, que é a criptografia básica da internet. Eu poderia craquear todas os sistemas financeiros que existem, todas as formas de criptografia. Eu poderia craquear o Bitcoin, eu poderia reverter todas, achando colisões de hashes, etc., usando o algoritmo de Grover, todas as colisões de hashes, eu reverter todo o processo, porque a questão não é que é impossível, é lento demais. Então, quanto mais o número de blocos aumenta do Bitcoin, mais fica impossível. É muito mais impossível agora do que no começo. Só que se você conseguir criar um sistema que resolve esse problema de forma muito rápida, ter a capacidade computacional mínima, porque obviamente não é porque o problema roda de forma linear que você não precisa de uma capacidade computacional mínima, né? Você precisa de um hardware, linguagem de programação e tal, suficiente para rodar aquilo ali, né? Não tem nada, você não faz nada, mas precisa de tempo e recurso. Mas no fim, a questão é que se você conseguir fazer isso, basicamente poderia reverter todos os blocos e reverter a rede ao ponto de você dominar toda a rede. Teoricamente isso é possível, mas é impossível no momento, não existe algoritmo que faça isso. Aí as pessoas falam sobre criptografia pós-quântica, né? É um tema que até o governo dos Estados Unidos fez torneios sobre isso. E alguns algoritmos pós-quânticos, aparentemente, foram resolvidos de forma clássica. Por um dual core, por sinal. Por quê? Porque o cara tem um algoritmo, um algoritmo criptográfico específico, quanto a Magazine falou sobre, né? Basicamente, era sobre curvas elípticas é, como é? Isógenas, né? Era sobre curvas elípticas de um tipo específico. E o problema era basicamente você achar mapas entre essas curvas elípticas. Só que é muito difícil, né? Aí era um algoritmo que era considerado de pós-quântico, né? Porém, uns caras, dois pesquisadores, eles basicamente acharam um artigo dos anos 90, eu esqueci o nome do cara, e basicamente ele resolvia curvas elípticas isógenas. E aí, basicamente, eles conseguiram craquear o algoritmo que era para ser pós-quântico, né? Resistente a coisas extremamente fortes no futuro.
eles conseguiram resolver em não sei quantas horas, né? Mas algumas horas num computador pior que o meu. Então, o ponto é que às vezes você só precisa de uma equação para resolver um problema que é muito difícil, né? A questão é, como existem infinitos problemas, infinitas soluções para certos problemas. Infinitas não, velho. O set de soluções talvez seja finita. Mas é impossível você resolver todos os problemas que existem, porque tem problemas que nem foram descritos ainda. Mas dos que existem, a questão é, se P foi igual a NP, significa que todos têm solução polinomial, todos têm solução rápida. Teoricamente, provar isso não muda nada, né? Então se você resolve o S7 e o S7, vamos supor que toda a teoria ao redor disso estiver certa, você consegue resolver todos os problemas em teoria dos grafos, etc. Basicamente, teria tudo na mão para criar um sistema, né, um algoritmo. O filme fala sobre o oráculo não determinista. Um oracle, na ciência da computação, é associado a um sistema na prática, né? Tanto que na computação quântica você também tem o oracle, né? Uma das principais assim, partes que você tem no algoritmo, né? Mas basicamente, quando ele diz que não é determinista, quer dizer que ele não, ele nem é heurístico, né? O algoritmo heurístico, ele é tipo algoritmo de boss de, é, de jogo, né? Basicamente usa fuzzy logic, né? Basicamente, se tal coisa acontecer, faça isso, se não, outra coisa, se não, outra coisa. Tipo, é um organograma de fuzzy logic, é basicamente isso. Só que isso daqui é limitado, né? Mesmo que ele se adeque a várias opções do jogador, uma hora o cara se acostuma, né? Com a gameplay do boss, né? É a mesma lógica. Só que o boss usa IA, no caso, ele poderia aprender a lutar contra o personagem, o jogador e tal, seria mais eficiente. Mas o ponto é que o oráculo não determinista, entre aspas, seria um sistema que seria capaz de. Assim, não é um termo muito bom, né? Mas seria um sistema que seria capaz de lidar com todos esses problemas. Mas, talvez esse tal sistema não exista, né? Mas o ponto é que, teoricamente, é possível tu resolver o 37. E teoricamente é possível você resolver todos os problemas. A questão é, tudo aponta para que P igual a NP, teoricamente, mas ninguém provou. Mesmo por questões de constrição de hardware, se você tem o hardware suficiente, tu vai rodar qualquer problema rápido. E resolver algumas horas, talvez. Mesmo que o input seja muito grande. Esse input é finito. Então, no fim, pra você entender as implicações do filme, né, que é o Trevor Sensor, se alguém criasse realmente o algoritmo que eles pretendiam criar, usando o que for, basicamente, o governo dos Estados Unidos, ou qualquer governo que fizesse isso, teria controle sobre todo o sistema financeiro global, que basicamente quebrou a criptografia de tudo, sobre todos os tipos de documentos que não estão guardados de forma offline. Literalmente tudo que não está offline de qualquer governo, questão de cyberespionagem estaria disposto para todo mundo ver, né? Por sinal, para quem tudo o mínimo de segurança da informação, tem vários grupos que são focados apenas nisso, né? De financiados por Estado, né? Que chama de APT, Advanced Persistent Threat. Eles são focados apenas em cyberespionagem, né? É, todo governo tem isso porque é questão militar básica, né? Você ter é, um grupo focado nisso. Nos Estados Unidos é a NSA, em outros países é outro. No Líbano tem um famoso, por exemplo. Tem na China, tem a Lazarus, por exemplo. É, tem na Rússia também. Todo governo tem o mínimo aí de investimento em questão cyber-militar. Até o Brasil também. Acho que eu sigo no LinkedIn algumas pessoas que estão associadas a isso, né? Na parte do Brasil. Mas o ponto é que, é, se esse sistema fosse criado, tu poderia. Cara, seria muito perigoso. Assim, a forma mais ética de lidar com essa criação seria deixar open source.
você divulgaria para o público, deixaria open source no GitHub da vida, ou apenas no próprio site dos Estados Unidos, talvez. Ou a gente desenvolveu um sistema, ele pode basicamente quebrar toda a criptografia do mundo, por razões óbvias, a criptografia criada no momento. E, cara, assim, a ideia deles é que mesmo novos problemas que fossem criados iriam ser resolvidos por esse sistema. Então, se novas criptografias melhores fossem criadas e mais difíceis, ele ia resolver eventualmente, rápido. Então, esse seria um algoritmo solver, um sistema que resolve algoritmos, uma Godel Machine na prática. Então, seria um algoritmo que resolve novos problemas. De certa forma, a IA faz isso, como eu já disse, o OpenAI. Teve aquele artigo lá que resolve vários problemas algorítmicos. Só que não resolveu fatorar números primos, de forma linear. Então, como o Scott Armstrong disse, não é todos os problemas que a IA resolve. E o clássico também não vai resolver de forma eficiente. Então, não tem solução clássica, não significa que a IA vai resolver. Tem limites para cada set de computação, limites, como eu disse, de hardware, de software na parte da linguagem. A linguagem talvez não seja tão eficiente quanto poderia. Óbvio que existem linguagens possíveis muito mais eficientes que a gente tem hoje em dia. Até de higher languages de Python da vida. Então, que elas não foram criadas ainda. Tem linguagens que são focadas mais em matemática, como a Julia, uma linguagem de programação mais focada em matemática. Tem a Martin-Löf, que eu já disse, que é uma um pouco mais voltada a questões axiomáticas, teorias de categorias, etc. Mas o ponto é que esse algoritmo que o filme postula é possível pelas leis da lógica, por exemplo. Cara, eu creio que não. Sabe por que não? Porque a gente vai pro teu. Eu vou invocar, né, o No Lunch Theorem. No Free Lunch Theorem, que eu já citei anteriormente. Você não tem lanche grátis, mesmo na ciência da computação, em todos os âmbitos. Então, mesmo que você resolva, né, TSIT e diversos problemas, mesmo que você resolva todos os problemas que já criados nessa questão, não tem nenhuma indicação que não existiriam formas criptográficas que não seriam resolvíveis por esse sistema. Eu tenho uma ideia idiota aqui, mas vamos supor que fosse possível você usar uma criptografia que ela não tem solução, aí você pode usar computacionalmente, mas é que ela, em termos godelianos, ela é incomputável, né? Então você tem um problema incomputável. Ou seja, você não tem como computar isso por uma máquina de Turing universal ou qualquer outra. Se fosse o caso, então, basicamente, é, não teria como resolver o problema. Então, seria um problema impossível de solucionar. É tipo o teorema da não clonagem, né? Você não tem como copiar estados quânticos, então, em hardware, a computação quântica ela é segura. Ao ponto que é impossível de você clonar em hardware, em termos de hardware, clonar o que está ali, por razões físicas. Nesse caso, é incomputável você resolver esse problema. Então, em hardware, você já tem isso. Agora, né? Agora, no momento, se eu enviar uma. Já é possível fazer isso, né? Enviar uma imagem de um gatinho, um computador quântico para outro, somente usando quando teleportation e tal. Simplesmente não pode clonar, né? Tem outras formas de fazer isso. E no fim, o armazenamento dessa informação é clássico. Mas tô falando, em trânsito, a informação em estados quânticos você não consegue clonar. O laser lá que tá passando com essa informação. Porque. Pelo teorema da não clonagem. A não ser que você viole o teorema da não clonagem, o que é impossível no momento. Eu creio que, no geral, é impossível. Tem artigos que tentam falar como fazer isso, mas o ponto é que teria que eticamente deixar open source, porque senão as implicações seriam devastadoras no curto prazo. E o Timothy, né, o protagonista que tá aqui, né, essa imagem, ele diz no final
ele inventou, usando a base do que eles já tinham do algoritmo deles, um sistema que seria capaz de entrar em todos os grids de energia, plantas, etc. do mundo, automaticamente, violando todas as questões criptográficas, e resolvendo problemas ali. E a IA, em parte, já resolve de você fazer testes ali de segurança básica ali. E no fim aparece uma tela de um tipo um Metasploit. Pra quem não sabe, Metasploit é uma ferramenta de hacking que você põe os payloads lá, já tem os pré-prontos. Mas é tipo uma plataforma que você consegue colocar os payloads ali bonitinho mais rápido. Você coloca ali a porta que você quer enviar, o payload, o IP. É mais fácil, né? Então você envia um Shikataganai da vida, você põe os payloads lá específicos pra máquina que você quer hackear. Tem inferências e tal, você vai dar pra você fazer. Aí aparece uma tela muito parecida com Metasploit. Parece que foi inspirado. E no fim, ele aperta Enter, né? Ele envia essa aplicação do sistema dele. E hackearia tudo. Isso aqui parece um plot de um filme de Splinter Cell, de Tom Clancy, né? Sabe, conspiração global que alguém poderia criar, enfim. Parece Tom Clancy, né? Splinter Cell. O Tom Clancy no geral, né? Splinter Cell nem foi criado pelo Tom Clancy. Mas o ponto é que tudo gira em torno dessa questão geopolítica, né? O que a gente faz com essa informação? A gente divulga para o público, a gente divulga para empresas privadas, o que alguns sugerem. Qual é a questão? Não tem só implicações disso. Você poderia resolver todos os problemas na genética computacionais, como envelopamento de proteínas que já foi resolvido por IA. Você poderia resolver todos os problemas na física. E nessa parte de físico-química, poderia resolver vários problemas da medicina. E muitos problemas eles são intratáveis na medicina, que seriam importantes para fazer, por exemplo, novos remédios, problemas farmacológicos, como eu já citei, o envelopamento de proteínas que já foi resolvido com IA. É, diversos problemas com aplicações que iam beneficiar a sociedade na hora, somente do ponto de vista médico, por exemplo. Em várias questões que eram intratáveis, mas não são mais. Então, se fosse um caso que você teria um sistema que consegue não só resolver os problemas atuais, mas novos que forem criados, um algoritmo solver, resolve algoritmos, ele aprende a resolver algoritmos, ele aprende a resolver problemas. Em parte, IA já faz um pouco, só que não tá nem perto do nível que a gente tá falando no filme. Basicamente teria um sistema automatizável, que agora ele é livre, né? Ele é automático. Poderia hackear tudo. Seria tipo um Brainiac da vida. Eu não tô dizendo que isso é possível, tá? Mas, teoricamente, não é impossível. Porque esses problemas são solucionáveis. Não é como fatorar números primos fosse impossível. É só que o input é muito alto e aí é isso. É NP-hard. Mas não é que é impossível. Teoricamente é possível. Só que a questão é, se você escolhe não divulgar essa informação do algoritmo, tá deixando de beneficiar a sua própria população, né? Porque ela se beneficiaria na parte de logística, por exemplo, vários problemas de logística seriam resolvidos rapidamente. Problemas de alocação de capital, em certas partes são incomputável, é incomputável, tá? Tem problemas que são incomputáveis probabilisticamente. Então, por exemplo, aplicações econômicas desse algoritmo não seriam muitas. Eu não conseguiria prever é, os preços das ações da Apple usando esse algoritmo. Esse algoritmo ele é constrangido pela capacidade de informação que ele tem, tá? Então, o, o melhor algoritmo possível, vamos supor que a gente supunha o melhor algoritmo possível e imaginável de maximização de eficiência desse sistema que resolve problemas. Ainda assim, ele é constrangido pela informação atual que ele tem, que é finita. Ou seja, ele não é capaz de fazer previsões sobre o futuro. Porque no caráter informacional ele não tem como ter informação suficiente para isso. Ele não é onisciente. E essa não onisciência gera limitações para o próprio algoritmo em relação ao que ele pode realizar. Então, na prática, economicamente falando, eu acho que ele poderia fazer muito dinheiro com opções, né? Em opções tu tem o que é chamado de algorithmic trading, né? Que é transações usando algoritmos, bots, né? E tal. Disso ele faria bastante dinheiro.
Agora, prever ações de pessoas não é possível. É incomputável, tá? Por exemplo, você calcular a demanda futura é incomputável. Então, basicamente, não tem como você fazer, por exemplo, um modelo socialista de governo usando um sistema desse porque é incomputável, né? Não tem como. Porque é um problema sem solução possível algoritmicamente. É calcular a demanda futura. Provavelmente esse sistema não seria limitado pelo que, de forma godeliana, ele não pode resolver. E seria limitado temporalmente pelo que ele já resolveu. E pelo no Fluent Theorem, ele não seria, até para construções de hardware e de software, eficiente 100% ao ponto de resolver tudo ad infinitum, sem parar, sem ter problemas computacionais e energéticos. Então não é como se você não ia ter problemas em relação a computar tudo isso, né? Mas o ponto é que é possível. Para criar RSA seria possível. Para criar algoritmo, colisões de hash. A parte criptográfica seria totalmente possível você quebrar. Então isso já seria uma questão de global, né? Vamos supor que você deixa open source. Você está dizendo que, então, que você deixaria hackers terem acesso a um sistema que poderia craquear tudo? Ah, cara, eu acho que o que as pessoas ignoram é que esse sistema permitiria também gerar algoritmos criptográficos maiores, com inputs maiores. E, não, acho que, na verdade não, eu tô pensando nisso agora. Mesmo assim, seria ser resolvido de forma polinomial, né? No fim, eu acho que a única forma de resolver esse problema, caso acontecesse, seria essa ideia idiota que eu tive, né? Que provavelmente não funcionaria, que é você ter um sistema que, em termos godelianos, um sistema criptográfico, não tem solução numa máquina de Turing. E que você não precisa computar ele, você só precisa usar ele na prática, né? Você não precisa saber a solução dele. Assim, é só uma ideia, não faz sentido, tá? Se você tivesse um algoritmo que poderia ser rodado e aplicável na criptografia, só que você não precisa saber a solução dele. Não poderia aplicar, por exemplo, um problema estilo décimo problema de Hilbert, que não tem solução, certo grau, e aplicar ele, conseguir usar a criptografia na forma prática, né? Em RSA. Não RSA, seria uma forma de criptografia diferente, né? Mas que seria com base num problema que não é solúvel. Então, por isso, ele é pós qualquer merda. Pós-neuromórfico, pós-quântico, pós-hipercomputation. Eu acho que. Não, ó. Essa criptografia só seria craqueável se hipercomputation for possível. Teoricamente, no momento, acho que não é possível. Nem teoricamente. Hipercomputation, ele resolve problemas que, em termos godelianos, seriam insolúveis, né? Ele poderia, teoricamente, resolver o décimo problema de Hilbert, embora a matemática não resolva ele. Só que por obviedade, né, não tem lógica que isso funcione. Para mim, hipercomputação é ficção científica. Então, vamos supor que hipercomputation seja impossível. Aí, no caso, seria impossível craquear esse algoritmo, que em termos godelianos não é solúvel, né? Só que o problema, né? Como que se usa na prática um algoritmo que não é solúvel? E, normalmente, você tem que ter a resposta para o algoritmo, para você computar ele. Então, aí fica difícil, né? Tem as chaves criptográficas, né? Mas tem que ter a solução delas, né? Para gerar. Porque quando você vai gerar array lá, você coloca lá os números que vão ser fatorados, né? Tem a resposta. O problema é outra pessoa achar a resposta sem você já ter ela, né? Então, é óbvio que esses problemas solúveis têm uma resposta, talvez, sei lá. Aí eu buguei minha mente também. Acho que seria uma ideia, né? Bem idiota, mas interessante, né? De ter um sistema criptográfico que ele não é possível de resolver. Em termos godelianos. E por isso seria incraqueável. Mas eu acho que é impossível, né? Mas vamos supor que fosse possível, né? Se é o limite, né? Então. Tem um ditado coreano, né? Que diz que. Eu vi num mangá, por sinal. Mas eu fui pesquisar, realmente existe. Acima do céu ao universo, né? Não sei como fala em coreano isso. Mas basicamente diz que sempre há algo além, né? No conhecimento. Sempre
Sempre é algo de maior, né? Então até, para terminar, né? Até 2 séculos atrás, ninguém sabia da existência sobre física quântica, sobre relatividade. Deus, obviamente, sempre soube porque ele criou essas coisas e eternamente sempre soube disso. Na mente de Deus, tudo já existia, né? Agora, nós, seres humanos finitos e imperfeitos, eternas nossas criações finitas e imperfeitas, elas não são capazes de resolver todos os problemas ad infinito, né? E Deus eternamente sempre soube o resultado. Deus não resolveu esses problemas. Eles sempre foram resolvidos já pra ele, né? Pra Deus. É, obviamente, é só um exemplo teológico, né? Porque, obviamente, isso não nos ajuda na parte computacional, mas das leis criadas por Deus da física, da lógica matemática, da linguagem matemática, nós temos as limitações que essas leis nos impõem. E essas limitações constrangem a capacidade de tanto resolver problemas computacionais criptográficos quanto gerar outros melhores. Mas o que é possível hoje em dia? É tentar criar algoritmos que sejam capazes de lidar com algoritmos que resolvam problemas de criptografia muito amplos, mas que a gente tem que entender que talvez nunca vai existir um sistema que vai resolver algoritmos ad infinitum. Existem infinitos problemas e esses problemas, muitos podem ser computacionalmente muito mais complexos do que outros. E em questões energéticas, resolver esses problemas também é difícil. Se a gente fala de um algoritmo de IA, a quantidade de energia necessária de memória para você computar isso não é simples, não é pequena. Você está tentando achar o algoritmo polinomial para resolver esse problema, mas até se achar, a quantidade de energia que você tem é constrangida, a sua limitação de hardware, a sua limitação de software, a sua limitação das linguagens de programação usada na programação desse sistema, os métodos usados. Na parte de computação quântica você tem erros que algoritmos de correção de erros não podem resolver. Você usar quantum machine learning para criar esse sistema. Então, resumo da ópera, né? Não há lanche grátis. No free lunch theorem. No fim, esse sistema não parece ser possível de ser criado. Teoricamente, talvez P seja igual a NP. Mas isso não vai mudar muito a nossa vida. Porque se você se copia somente a parte teórica, você não pode fazer muita coisa. O problema seria achar a parte de algoritmo, né? Criar um negócio que realmente resolve esses problemas. É possível, cara, é totalmente possível. A questão é, alguns problemas são NP-hard, até de classe maior, eles parecem insolúveis, mas às vezes não são. A questão é, se chama ignorância, né? Tudo se envolve da ignorância humana sobre matemática. Obviamente, os avanços da matemática que vão permitir se a gente saber se P é igual a NP. Até de criar algoritmos melhores na teoria dos grafos, né? Porque tudo se revolve em teoria dos grafos, né? Algoritmos melhores para resolver esses problemas, né? Isso é uma coisa boa, né? Como eu disse, as aplicações superam as implicações terríveis. É comparado muito o filme com Los Alamos, né? Com a bomba atômica. E as implicações de um sistema como esse são maiores que a bomba atômica. A gente está falando sobre coisas que não têm impactos físicos, são impactos informacionais, né? De você pegar informação de outrem, de você controlar sistemas, de você quebrar criptografia, de todo. Porque, cara, você poderia controlar as chaves na nuvem de todas as empresas do mundo. Tem, por exemplo, nuvem na Amazon Web Services. A nuvem do servidor da Tesla, você poderia controlar todos os carros da Tesla. A parte controlável, né, na nuvem. Poderia, num setor de logística, que é controlado na nuvem, que tem suas partes criptográficas, hackearia ela automaticamente. Plantas de energia, que muitas das coisas são. Eu lembro de, cara, no antigo trabalho que eu tinha, que era numa loja de material de construção, e lá tinha uma revista que a dona comprava sobre o setor de energia. E eu lembro de um artigo de uma das revistas que eu li ali sobre segurança da informação na área de energia.
dele falar no risco de muitos CEOs ou donos, ou os caras que controlam ali a parte energética de plantas, usinas, etc. Eles controlar tudo por Wi-Fi, de um tablet. Qual é um problema você ter que segmentar a rede de colocar coisas offline. E mesmo com coisas offline, você tem crises como aquela lá de um equipamento da Siemens, né, no Irã, que explodiu a planta lá e que foi um ataque hacker. Provavelmente um USB com o payload lá, que visava especificamente é, criar um problema ali mecânico ali na parte com implicações do software, né? Na usina ali do Irã que explodiu. Queria que só teve feridos, né? Um ataque hacker. Muito sofisticado, por sinal. E o grande ponto é que as implicações são essas, né? Criar um sistema como esse. Um sistema como esse não é incriável, tá? Um sistema que resolve todos os algoritmos possíveis e inimagináveis é mais difícil. É você criar toda a criptografia que existe, não é uma coisa fora do planeta, tá? Você criar RSA, criptografia de chave pública, etc. E criptografia pós-quânticas já sugeridas, não é nada impossível. Até de forma clássica, talvez seja possível você craquear. Então, eu não falei sobre classes computacionais, por exemplo, BQP, que é a classe de computação quântica, ZPP. Eu não falei sobre isso, porque eu não quis entrar em detalhes, por exemplo, computadores probabilísticos, etc. Mas o ponto é por que esse tipo de informação tem que ser pública, né? Um governo não tem direito de tirar dos seus cidadãos, até com dinheiro de cobrado de impostos, de saber sobre tal sistema, né? Então, você tá falando, esse dinheiro foi, esse projeto foi financiado com dinheiro dos impostos americanos, né? Então, o correto, o ético a fazer é dizer pra eles, ó, a gente criou um algoritmo com o dinheiro de vocês, tá? Que vai resolver vários problemas na medicina, na física, na química, na logística. Isso vai beneficiar a nós. E aí, poderia ser decidido depois publicar trazer pro público o algoritmo. Então, eu não creio que às vezes poderia vender o algoritmo para para outras empresas, licenciar. Sei lá, eu poderia fazer um monte de coisa. Eu colocaria open source. Acho que, até do ponto de vista político, né? Os cidadãos não saberem, né? Tem a questão do que aconteceu no caso Snowden, né? Pra quem não sabe, a NSA tinha um sistema que podia craquear qualquer privacidade de celular, computador, webcam, é, basicamente em todo o planeta, por razões político-militares. E isso poderia ser usado para espiar os americanos também. Mas tem uma questão de privacidade. Isso não era divulgado pro público. E as pessoas faziam questão, os políticos, de não dizer que isso existia, quem sabia da existência. É o Snowden, baixou o pendrive, tem um filme também, né? Com tudo. E aí divulgou pro público. Depois conseguiu refúgio na Rússia. Então, ele virou um traidor, entre aspas, né? Mas ele só fez o que o público já deveria saber. Então, o governo tem uma capacidade de hackear a privacidade das pessoas, né? Isso foi revelado em 2000 e bolinha, né? Foi o Wired que publicou a notícia e tal. No filme também aparece ele. Então foi notícia no mundo todo. 2014, acho. Foi algo assim. E tem o Wikileaks também, que também faz esse tipo de informação. Também divulga coisas sobre Snowden. O Wikileaks, faz tempo que eu não entro no Wikileaks, tá? Eu vi o filme, que é o Quinto Poder. Recomendo muito. E aí, filmes que poderia ver depois de Traveling Salesman. Snowden e o Quinto Poder. Tem a ver com o Wikileaks. É um site que divulga informação normalmente de caráter confidencial, enfim, de vários países, não só dos Estados Unidos. O ponto é que
tudo tem a ver com informação, cara. O asset mais importante na economia hoje em dia não é dinheiro, é informação. A informação, ela vale dinheiro. Mais do que tudo, né? Quem tem mais informação tem mais poder também. Nesse mundo tecnológico atual. Então, você tem informações financeiras, bancárias, informações de caráter privado de empresas, caráter é, intelectual, que você não tem acesso. Está protegido de forma criptográfica, mas deveria ser protegido de forma offline. Então, cyberespionagem, que é muito comum também por grupos financiados por Estado na questão de grupos hacker, né? Tem um site chamado Mitre, né? Que cataloga os grupos hackers mais conhecidos, com dados sobre eles e tal. Tem vários grupos de cyberespionagem. O ponto é que tudo está envolvido no caráter informacional, né? Uma crise informacional que isso geraria. E a ética, na minha opinião, a moral, né? Seria divulgar ao público, eventualmente, que isso existe. É similar ao caso Snowden. A mesma decisão política militar desse tema, porque segurança de informação virou uma questão militar. Pode hackear drones norte-americanos e fazer, por exemplo, eles se chocarem contra americanos, teoricamente. Se eles forem controlados remotamente. Você pode hackear um caça americano e fazer ele se chocar contra americanos. Esse sistema poderia fazer isso. Então é que o sistema que ele diz é impossível, tá? Provavelmente. Mas enfim, é. Humanamente falando, mas. Esse negócio de hackear a criptografia dá merda. Vai dar merda. No momento não é algo factível. Nem o algoritmo de Shor, por exemplo, é aplicável ao algoritmo de Grover. Talvez não seja nos próximos 10 anos, eu não sei o futuro. Talvez. Cara, a ciência, ela avança em estágios não controlados e não financiados. O GANS, cara, um método de inteligência artificial muito famoso, foi descoberto por um cara, criado, né, o Young Goodfellow, num bar falando com amigos. Então, tipo, cara, as melhores descobertas, elas vêm, na verdade, de pessoas randômicas. No fim, eu queria que. Na verdade, nem eu queria. A verdade é que Deus que distribui o conhecimento conforme Ele quer, para que Ele quer, eventualmente. Mas o ponto é esse, né? Então, basicamente é isso. Até me excedi em tempo. Até a próxima aula. Então, vocês podem discutir isso mais nos comentários.